O estudo de hoje está muito interessante. Nós já aprendemos que a Bíblia foi escrita por homens, não é isso? Homens santos, não é? Nós já vemos esse texto na Bíblia. Homens que foram escritos por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, não é isso? Já estudamos, já aprendemos. Mas no estudo de hoje vamos aprender a única parte na Bíblia que não foi homens que escreveram, isso mesmo. Foi o próprio Deus, o próprio Criador que escreveu. O primeiro verso está em Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante. Olha como começa esse verso. Esse verso, esse capítulo, né, contém os 10 mandamentos. É o título aqui do capítulo, não é isso? Os 10 mandamentos? Na sua Bíblia é assim também? Na minha está aqui, o título é os 10 mandamentos. Diz assim: Então falou Deus todas essas coisas. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É interessante que Deus apresenta os 10 mandamentos, mas na introdução ele já diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Criador, vocês são meus filhos. Não é isso? Tem uma norma de conduta, norma de vida entre eu e você. E saiba que eu tirei você do Egito, você era escravo no Egito, agora você é livre. Então os mandamentos de Deus, que é essa parte da Bíblia que eu te disse, que foi o próprio Deus que escreveu, né? São mandamentos a pessoas livres, não são para escravos, são para livres. Eu escolho servir ao meu Deus. Olha que bonito. E aqui começa, no verso 3, o primeiro mandamento. É: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é o verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha o verso 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha o verso 7. É o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O verso 8 é o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e tudo que nele há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O verso 12 é o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o verso 13 é o sexto mandamento. Não matarás. Depois vem o sétimo mandamento: não adulterarás. O oitavo: não furtarás. O nono: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Essa é uma maneira incrível de Deus de simplificar os seus ensinos. São 10, olha só, cabe na palma da mão, né? Cabe nos dedos da mão, olha só. Dá pra gente decorar com facilidade os 10 mandamentos. E aqui Deus diz pra gente o que é pecado. Fazer essas coisas ou ir contra essas coisas, isso é pecado. O que é pecado? Responde para mim. Não precisa você pensar muito. Pecado é a transgressão da lei. Está na Bíblia esse verso. Pensou o que é pecado? Não precisa ficar muito preocupado quanto a isso. A resposta é simples. 1 João capítulo 3, verso 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, de maneira muito simples, Deus diz para a gente de maneira bem objetiva o que é pecado, a transgressão da lei. Então cabe a mim e a você que somos seguidores de Cristo ver de acordo com essa lei, porque senão estaríamos em pecado. Essa lei que nós lemos aqui, os 10 mandamentos, de maneira verbal, não é isso? Deus falando para o seu povo. Mas em Êxodo capítulo 31, olha o que está aí em Êxodo capítulo 31. Olha como começou essa lei. Olha como Deus apresentou ela para o povo de maneira verbal, não é isso? Mas ele agora escreve essa lei em tábuas de pedra. Por isso eu te disse que é a única parte da Bíblia que o próprio Deus escreveu. Capítulo 31, verso 18, diz bem assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, nós lemos ali em Êxodo 20, né? Deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. Elas são 2 tábuas. Deus dividiu o mandamento em dois grupos, né?
tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. E no capítulo 32, 16, diz assim: as tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Uma ênfase, né? Então quem preparou as tábuas foi o próprio Deus, a escrita foi de Deus, e Deus escreveu com o seu dedo, com a sua mão. Olha que ênfase bonita, né? Então a única parte da Bíblia, a gente pode dizer que Deus escreveu, foi os 10 mandamentos. Outro detalhe interessante é que o ser humano também é feito, né, pelas mãos de Deus. Olha só, as duas coisas na Bíblia que Deus toma a responsabilidade e Ele mesmo faz, né, e demonstra para a gente, não deixa por ninguém para fazer, é a criação do ser humano e os 10 mandamentos. São as duas coisas. São obras-primas da mão de Deus. São coisas importantíssimas, devemos dar atenção. Deus criou o ser humano, eu e você a sua imagem e semelhança, e Deus deu essas regras que simbolizam o seu caráter, o seu amor, não é isso? 2 tábuas de pedra. Um detalhe curioso, 1 João capítulo 4, verso 8, diz bem assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então a essência de Deus, o caráter de Deus é o quê? É amor. A gente pode resumir o Deus que nós seguimos em uma palavra. Seria o quê? Amor. Deus é amor. E em Mateus 22, capítulo 22, versos 36 a 40, olha o que Jesus, nosso Deus, nos diz sobre a lei. Capítulo 22 de Mateus, verso 36 a 40, diz assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Uma pergunta que fizeram a ele. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Você percebe que Deus agora resume a lei em 2 pontos. Amar o próximo como a ti mesmo. Perdão, amar a Deus, né? Primeiro diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele resume a lei em 2 pontos, que é o amor. Tá vendo, pastor? Esses são os mandamentos de Cristo. Esses mandamentos lá, os 10 mandamentos do Antigo Testamento de Moisés, aquilo está no passado, não serve mais. Mas perceba uma coisa. Jesus não está criando uma maneira nova de resumir a lei. Ele está repetindo o que está no Antigo Testamento. Olha o que está lá em Deuteronômio. Me acompanhe na sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Olha o que diz. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus o quê? De todo o teu entendimento. Não é isso? Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Olha, não é a mesma coisa que Jesus disse ali? Amar a Deus sobre todas as coisas? Olha o que está em Levítico. Me acompanhe também aí em Levítico, olha só o que diz. Levítico, capítulo 19, verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Perceba que já era uma maneira de se referir à lei, porque, como eu te disse lá no texto que nós lemos, em Êxodo 31, Deus escreveu a lei em 2 tábuas, não é isso? Perceba que os 4 primeiros mandamentos, lá em Êxodo 20, se referem ao nosso relacionamento com Deus. Não é assim? Não traz outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não é isso? Não tomar o nome de Deus em vão. E lembre-te do dia de sábado. Para quê? O sábado está se referindo a quem? Ao nosso relacionamento com o Pai. Lembre-te de sábado para o santificar. Lembre-te que Deus é o Criador de todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1 e 2. Ó. Em 6 dias trabalharás, faz toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não é isso? Porque ele em 6 dias fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Então os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. E os últimos 6 têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Você percebeu isso? O 5º mandamento: honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçar o que não é seu. Então são 2 tábuas, porque a primeira tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, a segunda com o nosso relacionamento um com o outro. Deus é amor. E nas leis de Deus, os 10 mandamentos, é reflexo do seu caráter. Deus é amor e a lei é amor. É a maneira de nós demonstrarmos amor a Deus, é a maneira que Deus nos revelou, de demonstrarmos amor e respeito uns com os outros. É interessante que podemos resumir o caráter de Deus em uma palavra, como eu já disse, que é amor.
E nós podemos resumir a essência da lei em uma palavra. É o quê? É amor. Perceba que a lei, os 10 mandamentos e o caráter de Deus são sinônimos, são semelhantes. Okay? É a maneira que temos de nos assemelharmos mais a Deus, é guardando a lei que Ele já nos ensinou. É interessante quando Moisés recebe as leis, as tábuas de pedras, né? Tida pelo dedo de Deus ali no Monte Sinai, quando ele desce, eles estão lá embaixo numa adoração ao bezerro de ouro. Por algum motivo, as tábuas caem da mão de Moisés, as tábuas se quebram, ele volta e diz a Deus, Senhor, olha, quebrou, e agora? E Deus não disse assim, Moisés, você já viu o que eu escrevi lá, vá agora e reescreva você. O que Deus faz? Vem cá, Moisés, eu vou escrever de novo. E novamente, Deus pega as pedras, ele escreve os mandamentos e entrega novamente nas mãos de Moisés. Interessante que no Novo Testamento, os pecados da mulher adúltera é escrito na areia, não é isso? Que um vento, algo simples, apaga. Mas as leis de Deus são escritas em pedras. Olha só, tem um significado importante isso aí. Perceba que as leis, elas têm uma coerência maravilhosa. Você fala assim, pastor, olha, não matar não tem lógica ser pecado. Pastor, vamos matar, Deus entende, Deus perdoa com facilidade. Não é pecado matar alguém. Não seria ridículo isso? Não, pastor, adulterar, não tem como eu entender que adulterar é pecado, pastor. Não tem como. Seria possível alguém dizer isso? Todo relacionamento a gente prioriza o que é fidelidade. Mesmo com pessoas que não temem a Deus, eles esperam fidelidade um do outro. Então tudo que tem uma coerência, tem uma razão. Parece que o grande problema dos 10 mandamentos é o sábado. Você percebeu isso? O sábado não. O sábado não tem lógica guardar o sábado. Hoje é o Novo Testamento, inventa um monte de coisas, né? Que não está na Bíblia, tá bom? Então os 10 mandamentos têm coerência. Os 10 mandamentos refletem o caráter de Deus, os 10 mandamentos são eternos. Perceba, amigos, que Deus ele criou uma igreja nesse mundo e ele entrega a responsabilidade dessa igreja a administrar a revelação divina. Essa é a igreja católica. É a igreja católica apostólica, não é isso o nome completo, romano? Então é uma igreja que veio dos apóstolos. Mas essa é uma igreja que se corrompe, é uma igreja que se perde. É uma igreja que adultera o evangelho, a revelação divina. Por isso veio um movimento de protestantismo, de reforma. Então, se você, não importa qual igreja você seja, evangélica, você faz parte do movimento de reforma, de protesto. Somos protestantes. Estamos aqui para renovar o evangelho, ou seja, para voltar o evangelho à essência que Deus deixou para a gente, já que essa igreja católica corrompeu as coisas. Então, com o movimento de protestantismo, um grande nome Martinho Lutero, né, mas teve outros que ajudou ele nesse momento de reforma, a gente percebe que os evangélicos conseguiram trazer a essência com relação à Bíblia, que a Igreja Católica tinha proibido o povo de ler a Bíblia, de ter Bíblia na sua casa, na Idade Média, não é isso? E hoje, graças a Deus, a Sociedade Bíblica, por exemplo, temos a Bíblia aí à disposição de todos. O mundo evangélico, ele volta à adoração a Deus como único e suficiente Salvador, deixando atrás a idolatria de santos que a Igreja Católica trouxe na sua briga por política e por poder temporal, adulterando o princípio de adoração ao Deus único. O mundo evangélico trouxe isso. Mas a gente esquece de restaurar a verdade também com relação aos mandamentos de Deus. Muitos têm esquecido de trazer essa restauração necessária para os mandamentos de Deus, estão esquecidos, estão abandonados. A Igreja Católica, através do catecismo romano, ela adulterou a lei de Deus. Foram eles os primeiros a fazerem isso. E o mundo evangélico não tem percebido isso até hoje. Eu fiz um resumo aqui para você. O segundo mandamento, que diz o quê? Não farás para ti imagem de escultura, no catecismo romano ele é retirado. Não existe esse mandamento no catecismo romano. Interessante que na Bíblia católica está, mas no catecismo romano eles tiraram. O quarto mandamento é guardar o sábado como dia do Senhor, eles trocaram por guardar domingos e festas. E o 10º mandamento eles dividiram em 2, para substituir o segundo que eles tiraram, não é isso? Dividir o 10º mandamento em 2. Então os homens mexeram na lei de Deus. E tem muita gente guardando lei de homens achando que é lei de Deus. Muita gente observando o que homens dizem e deixando de lado o que o nosso Criador deixou para a gente. Mas Daniel já tinha profetizado isso. Olha o que está em Daniel capítulo 7. Me acompanhe na sua Bíblia que já vamos finalizando. Daniel capítulo 7, verso 25 diz assim: Proferirás palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei.
E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Perceba que na Idade Média isso acontece. A Igreja Católica percebe o povo de Deus, a Igreja Católica perverte os ensinamentos de Deus, mudou os tempos e a lei de Deus, não é isso? E está prosperando. Olha o que está em Daniel, ainda capítulo 8, verso 11 e 12, o que diz: Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, o lugar de seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então perceba que a Igreja Católica desrespeita o santuário celestial. Nós temos ali o único e suficiente Salvador, o único que faz essa intermediação entre o pecador e um Deus santo, que é Jesus Cristo. E hoje tem um monte de santo, não é assim? Não precisa entrar em muitos detalhes aqui, você já está entendendo o recado. Deitou por terra a verdade e prosperou no coração de muitos, mas não de todos, graças a Deus por isso. Tem um verso importante em 1 João, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então Cristo aqui está sendo bem claro para a gente. Eu conheço a Deus, eu amo a Deus, mas não guardo os mandamentos. Nele, o que está nessa religião? O que está nessa igreja? O que está nessa pessoa? Não está a verdade. Se não está a verdade, está o quê? O mesmo apóstolo João que escreveu essa primeira carta, olha agora no Evangelho de João. Se não está a verdade, está o quê? Nesse movimento, embora com aparência religiosa, com aparência cristã. João capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida, olha só, desde o princípio, transgredindo os mandamentos de Deus. O sexto, não é? Não matarás? Desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, onde não está a verdade, o que está reinando nesse lugar? Não, eu conheço a verdade, eu amo Deus, mas não guardo os mandamentos? Não tem verdade, só tem mentira. E se tem mentira ali, o poder que está operando, até mesmo prodígios, vem de quem? Vem de Satanás, o príncipe das trevas, que tem poder. E o último verso que eu leio com você está em Salmos 37. Olha que bonito esse salmo aqui. Pastor, em nome de Jesus, a partir de hoje serei fiel, mas tenho minhas preocupações. Olha o que Deus fala para você. Salmo 37, verso 25, diz assim: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus tem um plano extraordinário na sua vida. Não importa onde você esteja, o que você tenha vivido até hoje, o que importa é o que você vai fazer com o ensinamento que você tem a partir de agora. Quero continuar com você no próximo tema.